Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olha só que coisa boa que vocês apareceram, clicaram aqui nesse vídeo. Pessoal, vamos lá. Se é a primeira vez que você está aparecendo aqui no canal, vamos dar aquela forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais aqui no YouTube. Então, ó, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça de ativar o sininho. Eu postando um vídeo novo aqui no canal, você já vai receber a notificação na hora aí no seu celular. Então vamos um agradecimento especial a todos os nossos parceiros e apoiadores. Serafim Adeg Café, Agência Tutalk, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, Serralheria Monteço, Academia Grace Barra Varginha, Assadiari Pizzeria e STN Contabilidade. Então, muito obrigado a todos os empreendedores que acreditam, que confiam aí no nosso projeto. E agora, a gente vai assistir o nosso episódio de hoje. Roda a vinheta. Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje com uma convidada super especial, doutora Marina Mendes. Bem-vinda, obrigado pelo sim, viu? Eu que agradeço, adorei o convite, uma honra estar aqui, fico muito feliz de poder participar. Que coisa boa, hoje a gente vai conversar bastante aí sobre diversos assuntos da sua área de especialização, mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo propriamente dito, olha só, doutora Marina, que delícias estão aqui na nossa mesa. Então nós temos aqui, pessoal, olha só, uma torta holandesa, aqui nós temos o café Coamo, que vocês já conhecem, é o Expresso Premium. A Coamo é a maior cooperativa da América Latina. E a doutora Marina está aqui com um delicioso vinho, olha só que ela já está experimentando. Esse é um vinho rosé Casa Perini Solidário, uma ação bem bacana da Casa Perini, que reverte parte dos lucros das vendas deste produto para duas instituições com um trabalho social incrível, olha só que bacana, que é a Federação Brasileira de Hemofilia e é o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. E aqui também temos em primeira mão, aqui do nosso podcast, um lançamento, é o Arancini de camarão, olha só, para quem ainda não conhece, é um prato típico italiano, preparado à base de risoto, e neste caso aqui, recheado de camarões. Você pode ter essa experiência. Vem para Serafim você também. Avenida Rui Barbosa, 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre o Colégio Marista e a Praça da Fonte e com um diferencial. Estacionamento exclusivo para facilitar bastante a sua vida aí aqui no centro. Tá dado o recado, doutora Marina. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu sempre começo as nossas conversas aqui mergulhando nas memórias dos convidados. Lá na sua infância, na sua adolescência, não sei, você se recorda de algum episódio, de alguma coisa que aconteceu com você que te marcou ou que foi uma virada de chave, alguma coisa que pode ter contribuído para você chegar a ser dentista, empresária bem-sucedida que você é hoje? Eu vi a sua postagem no Dia do Trabalho, eu achei muito interessante você falando que quando você crescesse, você queria ser uma empresária que trabalhasse mexendo no celular. E hoje, no Dia do Trabalho, você estava mexendo no celular e já era uma empresária bem-sucedida. Que legal, hein? Na verdade, eu sou de uma família grande. Meu pai tem muitos irmãos. Uma das irmãs do meu pai sempre foi bem workaholic, assim. Ela é de São Paulo, ela tinha uma agência de publicidade. Eu sempre via ela trabalhando no telefone. E aí, quando eu era pequena, era maravilhoso, né? Eu era pequena, ela tinha um iPhone, um MacBook, coisas da Apple. Eu sempre fui assim, e aí eu olhava e falava, gente, um dia eu vou fazer isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E foi vindo, foi acontecendo. Quando eu fiz vestibular para 320 faculdades de administração de empresas. Sério? Poxa! Eu entrei na faculdade de odonto, que eu fiz em Alfenas, com a minha nota do Enem. Não fui eu que fiz a minha inscrição, foi a minha tia, uma outra tia, essa tia da família da minha mãe. Ela que fez a minha inscrição com a minha nota do Enem. Eu entrei. E no 47 do segundo tempo, eu
eu fui para odonto no fim das contas, mas eu sempre quis isso. Eu sempre falava pro meu pai: eu vou ser uma empresária de sucesso, eu vou trabalhar o dia inteiro no telefone, eu vou ficar o dia todo resolvendo BO. Que legal, Prazer, né? gente. Estou aqui resolvendo BOs. Hoje, Mas tá tudo certo. E o mais interessante dessa história é que como a sua tia teve esse feeling, hein? Em te colocar numa profissão que hoje você é extremamente realizada. sim, Você ela já agradeceu ela, com certeza, já né? no meu Como que convite. ela chama? Manda um abraço pra Mônica, ela. minha tia Mônica. Eu chamava ela quando eu era pequenininha de tia mãe, que ela Aham. é irmã da minha mãe e ela Sempre foi nós próxima. somos muito próximos, a minha família é toda de pessoas muito próximas. Eu posto muito do meu avô, posto muito a minha avó, a gente é muito Unido. juntinho. Isso é muito legal. Sim. E aí ela fez a minha inscrição e eu agradeci ela no meu convite de formatura. Eu fiz um convite especial para cada uma das pessoas que eram importantes para mim. Ela estava lá no cantinho. Bacana. Foi muito agradecida. Hoje Que eu sou show. muito feliz no que eu faço. Bacana. E aí vamos andar um pouquinho mais na sua linha do tempo. Se a gente for parar para pensar, como foi seus primeiros anos na odontologia depois de formada, para a gente entender até chegar aqui, né, nesse ponto da história. Você pode contar alguma história, alguma coisa engraçada também, ou uma situação que te serviu de lição de vida, fica à vontade, tá? Eu acho que eu vou decepcionar todas as pessoas, porque eu era 100% a aluna da média, 6,75. Sério? Você não me bota ali no... Não quero nada além do que o necessário. Fez? Eu era aluna do fundão. Não, tá tudo certo. Eu ia na balada e as CDFs ficavam morrendo de raiva, porque a gente Aham. fazia a mesma coisa, passava do mesmo jeito, era super feliz. E todo mundo formou E do mesmo foi, jeito. e todo mundo formou. Isso é tão libertador você falar, porque às vezes as pessoas ficam tão presas e as pessoas gostam da vida real, das coisas transparentes, sem falsidade. Isso é muito legal. Eu formei no tempo certo, eu sempre tive... Eu sou meio... Não é CDF com prazos, mas eu não aceito passar da hora que precisa acontecer alguma coisa. Sempre foi uma regra Você minha não fica comigo. adiando, né? Não, se tinha 4 anos para formar, eu ia formar em 4 anos. Podia pegar quantas DPs fosse. Na verdade, Mas tá dentro eu só daquele peguei período, 2, né? mas eu tenho aquele período para terminar e é isso. Muito bom. E aí eu formei no tempo que tinha que formar, depois eu fui trabalhar. Eu falo que todos os dentistas, quando se formam, quase todos, na verdade, quando não é ali alguma coisa muito fora do normal, vão trabalhar em clínicas populares. E as clínicas populares são quase que uma outra faculdade. Você aprende muito ali. Mas você também tem que ter um período ali. Você não pode ficar lá por muito tempo, porque senão você fica... É só aquela fase mesmo, né? A gente tem que ter um tempo para aquilo. E nesse meio tempo, eu curti muito minha vida. Eu ganhei muito dinheiro. E aí era super inconsequente, digamos assim. É o mesmo tanto que ganha, gasta com roupa, Sim, com, sem planejamento com pro nada futuro. específico de interessante. E eu trabalhei esse meio tempo em clínicas populares, logo depois que eu me formei. Até que, por amor mesmo, meu avô comprou um consultório aqui em Varginha. E me trouxe pra cá de volta, porque a gente não Olha. conseguia ficar muito tempo longe. Eu fui trabalhar no interior de São Paulo, então eu fui Que já é pra distante, Araras. Era muito complicado, na época eu não tinha carro, e eles não queriam me dar também, que eu era meio... Aí, Legal. aí eu fiquei em São Paulo um tempo, nessa cidade. Foi Sim. uma das épocas mais gostosas da minha muita vida. experiência, Fiz né? muita coisa boa. E depois eu vim pra cá e ganhei esse consultório, que o meu primeiro consultório aqui em Varginha foi na Vila Floresta. Eu tenho pacientes desse consultório até hoje que me Olha, que te acompanham. acompanharam. Eu era do lado da padaria, descendo a padaria Floresta, Aham. no cantinho ali. Então, eu Ali foi ganhei. seu começo. Ali foi meu começo. Eu ganhei esse consultório do meu avô para poder voltar para cá, para ficar perto. Sim. E dali eu fui. Foi indo. E foi deslanchando. Depois dali. Que legal. Eu queria pedir para você, se fosse possível, você contar uma história pra gente desses primeiros tempos. Algum episódio, alguma coisa que te marcou. Pode ser uma lição de vida, pode ser um aprendizado, não sei. Uma história, pode citar ou não o nome de pessoas, mas quem ouve podcast se identifica muito com essas histórias, sabe? Pode ser de um paciente seu que te marcou de alguma forma, ou o primeiro que você fez algum procedimento, não sei. Enquanto eu tô falando, alguma coisa que veio na sua mente que você acredita que quem tá assistindo vai achar interessante. Eu lembro o nome da minha primeira paciente. A Sério? primeira paciente que foi a esse consultório da Vila Floresta, que foi que eu abri a ficha dela, que na época não tinha nada de digital. Sim, era tudo tudo manual. orgânico ali. E tinha fichinha. Dentista aprende em clínica popular, então ele sai da clínica popular e ele reproduz algumas coisas. Eu A trouxe ordem as alfabética, né? fichinhas. Tudo separadinho, né?
Eu trouxe as fichinhas, eu lembro, ela chamava Patrícia, eu fiz uma prótese para ela. Na época, eu não era formada em nenhuma especialidade, hoje eu tenho 3, Sim, claro. mas na época eu não era nada. Eu era dentista, né? Eu era Sim. clínico geral. Então, eu fiz uma prótese para ela e eu lembro de anotar tudo direitinho, assim, pegar meus instrumentais, recebê-la. Não tinha recepcionista, então eu ficava Você junto. fazia tudo, né? Gente, dentista, ele tem uma época da vida dele que ele faz tudo. Ele vai estar ali em todos os detalhes. E aprende Cada tudo. parte do processo, ele tá junto ali. Então, eu lembro dessa Patrícia, ela foi durante muito tempo no consultório, porque por mais que nós tenhamos que aprender muito ainda, morreremos aprendendo, mas na época eu sabia muito menos do que eu sei hoje. Então, eu não tinha aquela experiência de atender, eu não sabia muita coisa. E ela foi um grande aprendizado. Ela foi uma paciente que me ensinou muito, me fez aprender desde o processinho ali do começo, como é que é a experiência do paciente dentro do consultório, o que ele gosta de viver ali. Dentista não é nada legal. Ninguém acorda e fala, que delícia, eu já vou no dentista. Ninguém acorda feliz. É verdade, que tem vai ao medo daquele dentista. barulhinho, né? Tem coisas que já estão no imaginário das pessoas, né? Sim. E desde essa época, eu acho que eu tentava fazer com que fosse o mais confortável possível. Eu sempre tratei os meus pacientes como se... Eu escutei essa frase na faculdade uma vez. Trate o seu paciente como se fosse a sua mãe que estivesse sentada na cadeira. Ou alguém que você gosta, né? Tem gente que não gosta da mãe. Mas eu sempre tentei fazer com que fosse confortável. O dentista é chato, é ruim, ninguém quer ouvir aquele barulhinho, não tem o que fazer. Ninguém quer tomar anestesia, ninguém quer ver carpulho. Não tem outro jeito. Então, eu fui desde essa primeira paciente. Eu lembro, eu falo que eu sou muito com nomes. Eu lembro os nomes dos meus pacientes. Eu sei o nome deles, de praticamente todos os pacientes que passam por mim. Hoje tem mais pessoas que atendem na minha clínica, então é mais difícil eu saber o nome dos pacientes da minha irmã, por exemplo, que trabalha comigo. Sim. Mas na época eu sabia todos, eu falava com todos, eu via na rua, ficava feliz de encontrar. É legal, né? Você lembrar ali de algumas coisas específicas faz bem. Você acha que essa humanidade desse começo influenciou muito na pessoa e profissional que você é hoje? Fez toda a diferença? Acho que sempre faz, né? Você é criado numa família. Essa família tem costumes, tem hábitos, tem jeitos. E quando você lida com pessoas, quando você lida com o público em geral, cada pessoa que você atende, que você se relaciona, vai te trazer uma coisa diferente. E com cada uma delas você vai aprender. Sim. Então, eu fui aprendendo com cada um dos meus pacientes. Tinha gente que deitava e dormia. Tinha gente que... tem gente que não que vai acordar feliz, porque é o que eu falei. É muito difícil. Mas tem gente que vai e descansa no dentista, que quer te contar. Tem gente que quer ir no psicólogo. Quase, né? Tem gente que quer conversar no dentista. Tem de tudo. Então, você vai aprendendo um pouquinho com cada um. E o mais confortável que puder ser uma experiência no dentista, eu acho que se eu puder fazer alguma coisa para alguém, por algum profissional, é falar: torne o seu atendimento confortável. O dentista, ninguém tá a fim de ir. Bacana demais, doutora. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios, são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha, Três Corações e nova unidade em Três Pontas. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone de contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro 684, no centro, aqui em Varginha. O telefone de contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maioline Supermercados, e fique por dentro das novidades. Agora, hoje você é referência nessa parte estética e eu gostaria muito que você falasse quando você começou a se interessar, né, por essa parte estética. E aí a gente já vai entrar nessa parte das suas especialidades, né, de harmonização orofacial, de botox. Quando deu esse start aí para não ser só a dentista tradicional, de ir para essa área?
Eu saí desse primeiro consultório e fui para uma clínica um pouco maior, até porque uma pessoa que eu conhecia de Monsenhor Paulo, que é a minha cidade natal, Sim. que é da minha família toda, Uhum. ia abrir essa clínica e ela falou: Olha, eu vou montar uma clínica maior, gostaria que você viesse, alugasse uma sala e a gente faz isso. E ela era esteticista. Então, quando eu comecei a fazer harmonização, quando eu fiz o meu primeiro curso, que foi um péssimo curso, inclusive, mas quando eu fiz o meu primeiro curso, eu comecei a ver muito disso, de conseguir juntar as duas coisas, a estética mesmo, que era muito necessária, que é só a limpeza de pele, não só, mas a limpeza de pele, Sim. todo o processo que precisa e pode acontecer, que vai melhorar a harmonização. Então, quando eu fui para dentro dessa clínica, eu vi muito do que ela fazia e comecei a fazer cursos de harmonização, que começou a ter um boom de harmonização no mundo. Aí eu fiz o meu primeiro curso e comecei a juntar essas duas coisas. E aí foi aí que eu dei um estalo. Falei, gente, esse negócio é legal, interessante. E eu sempre fui uma pessoa meio matemática, não sei fazer nada de cabeça, mas eu gosto de fazer ali na calculadora minhas continhas. Entendi. E aí, quando eu calculei o tempo que eu gastava para fazer uma restauração, que é tirar cárie, por exemplo, de um Sim. dente, e o tempo que eu gastava para fazer um botox, e o valor que eu ganhava, foi fácil Entendi. para mim. Com certeza. Você mensurou resultados. Sim. E eu sempre, essa parte de ser a empresária, sempre foi uma coisa muito Você contou desde lá de entranhada. criança, né, que você queria. Foi uma coisa assim. Eu queria uma empresa, eu queria muitas salas, eu queria pessoas trabalhando comigo, eu queria Gerenciar um isso negócio tudo. grande. Sempre foi algo que eu tinha em mente para fazer. E eu sempre olhei isso de uma forma que foi: olha, eu vou fazer só isso e vou ter outras pessoas que vão fazer para os meus pacientes. Eu não queria abandonar as pessoas Claro. que eu já tinha trazido comigo daquele tempo, do Confiavam no seu primeiro trabalho, consultório da Vila sim. Floresta. E eu penei muito. Foi muito, muito, muito difícil passar os meus pacientes para outras pessoas e para conseguir entregar para outros dentistas, outros profissionais, porque ninguém vai ser igual a você. Realmente. E não precisa ser eu. Ninguém vai ser igual a minha irmã. Os pacientes da minha irmã não querem fazer nada comigo. Cada um tem o seu DNA. jeito, sim. Sim. Então é difícil, foi complicado. O processo foi complicado. Mas deu certo. Que coisa boa. Agora eu queria, entrando nesse tema de especialidades, o nosso público que está nos assistindo, não são todas as pessoas, claro, que sabem. Então eu queria muito que, de uma maneira objetiva, você explicasse um pouquinho como que funciona, né, um processo de botox, um processo de harmonização, para depois você falar quem precisa ou não. Eu sei que isso é muito de individualidades das pessoas, mas de uma maneira abrangente para quem está assistindo essa entrevista não ficar sem saber. A harmonização em si é transformar o mínimo possível a pessoa, mas fazendo com que ela fique mais bonita através dos procedimentos estéticos. Então a gente tem N procedimentos. O Botox é um deles. Só que ele é o mais conhecido, ele é o mais antigo, ele é o mais feito no mundo. Então ele é muito Popular, fácil né? de explicar. Mas o Botox, até hoje, é um procedimento que as pessoas falam: nossa, eu queria pôr Botox na minha boca, eu queria pôr Botox aqui no meu bigode chinês. E é difícil de entranhar ali os detalhes do que é feito. Então, é por isso que eu falo tanto e bato tanto na tecla de ser necessária uma consulta, um planejamento inicial. Que não é aleatório, tem que ser feito não uma é avaliação, aleatório. né? Quase todo mundo pode fazer Botox. Quase todo mundo que começou a ter uma ruguinha ali, um negócio pode fazer. Mas é diferente ruga de prega, é diferente preencher, que é aumentar volume, de reposicionar, de estimular colágeno. Então, assim... Varia da idade também do paciente, claro, Sim, né? é um assunto não complexo, mas que tem muitos detalhes. Então, assim, Botox é para ruga. Preenchimento aumenta volume, enche o rosto. Fio de PDO levanta e estimula colágeno. Bioestimulador estimula colágeno. São N procedimentos. E hoje, os dentistas têm feito procedimentos bem mais invasivos, como, por exemplo, cirurgias de lipoaspiração. A gente faz amarração do músculo do platisma, que é igual lipoaspiração, quando o povo faz aquela abdominoplastia. Existe isso na papada, para não ter flacidez. Então, assim, tem harmonização de orelha, a gente amarra a orelha.
Tem, Gente, um universo gigante de possibilidades. tem rinomodelação, que é cirurgia no nariz. Então, assim, tem muita coisa, tem muitos procedimentos. E o que cada um pode fazer? Depende muito. Da Eu, individualidade, né? eu não crio problema para ninguém. Se você falar para mim que o que está te incomodando é um negócio que só você tá vendo, eu vou resolver o que só você tá vendo. Eu não vou resolver o que eu quero resolver. Legal, e faz diferença isso. Eu não vou inventar um negócio na sua cara porque eu quero fazer. Não existe, porque não vai ter valor para você. O que tem valor para você é o que você vê no espelho todo dia, é o que te incomoda. Sim. E os procedimentos, hoje em dia, eles estão indo muito mais pro natural. Que é aquilo que todo mundo ficou com medo, porque teve aquele boom. Todo mundo queria fazer harmonização. Vamos deixar o rosto quadrado, vamos encher a cara de preenchimento. E acabou. Aí começou a ficar estranho, Voltamos. falso. Agora tá todo mundo tirando. Então, tá todo mundo Eles são voltando pra reversíveis, linha. né? Alguns são. Alguns são, outros não. O bioestimulador, por exemplo, que é um produto que a gente coloca que estimula colágeno, ele já não é reversível. Ele não tem uma degradação. Ele vai acabar um dia, mas ele não tem, por exemplo, uma enzima que é igual a hialuronidase que a gente aplica no ácido hialurônico que degrada ele na hora se a gente precisar e quiser. Então, tem alguns que sim, outros que não. Tem coisas que a gente consegue reverter, outras que é um pouco mais difícil, mais complicado de conseguir essa reversão tão tranquilamente. Curiosidades de clínica agora. Qual que é a pergunta que você mais recebe das pessoas lá no atendimento ou pelas redes sociais, que eu já vi que você é bem acessível, né? Conversa, interage bastante. Qual que é a maior curiosidade? O que é que as pessoas mais querem saber? Hoje, elas querem mais entender os meus protocolos. Porque tá. eu fiz algumas diferenciações nas coisas que eu faço. Então, se você for falar comigo hoje sobre o que eu faço, que é a harmonização, eu tenho protocolos específicos que eu criei. Então, às vezes é mais difícil de entender. Sim, entendi. Mas antigamente, quando não tinha isso, era mais, eu quero tirar meu bigode chinês. Como é que faz? Porque essa ruguinha do bigode chinês, ela é uma das que mais incomoda realmente. É a primeira que todo mundo vê, é a primeira que as pessoas querem melhorar. E as do pezinho de galinha. Então, é difícil explicar pra pessoa que claro. a ruga do pé de galinha, ela trata com uma coisa e a do bigode chinês é com outras completamente diferentes. Mas... Às vezes as pessoas acham que é uma coisa só, e não é. Não dá pra fazer botox aqui? Não dá, não posso parar seu sorriso. Você não vai sorrir nunca mais. Se eu colocar botox aqui, uma que ele não vai conseguir travar tudo, porque é um músculo muito forte. Outra que não vai resolver o que você quer, né? Então, N coisas que precisam ser feitas. Mas uma das principais queixas, uma das coisas que mais incomodam, uma das coisas que mais perguntam é: quanto é pra tirar meu bigode chinês? Quanto custa tirar meu bigode As chinês? pessoas já vão no valor, né? Sim. A pergunta do preço, ela é muito... todo dia. Entendi. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização, ou entre em contato pelos telefones 359 8418 1423, o WhatsApp, ou pelo 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. Assaggiare Pizzeria. Experimente o sabor da verdadeira pizza napoletana, da forma que é feita em Nápoles, na Itália, aqui em Varginha. Feita no fogão a lenha, aberta todos os dias, exceto sextas-feiras, de 6h30 da tarde às 10h30 da noite, somente delivery. Peça já a sua pelo WhatsApp 359-9776-1806 ou siga no Instagram @Assaggiare Pizzeria e fique por dentro das novidades. E se a gente for colocar em atendimentos, você atende a maior parte mulheres? Tem homens também? Como que funciona? Maior parte mulheres, mas hoje bastante homem. Tem bastante homem que tem vindo ao consultório. Essa semana eu atendi um senhor mesmo, que a filha dele pagou pra ele ir, e ele foi todo carrancudo, assim, bravo. Não queria. Ele não queria, ele nem sabia o que ele tava fazendo lá, mas ele foi. Aí ele ficou meio assim, aí eu fiz, aí ele, não sei. Aí no retorno ele já voltou, alegrinho. Ele gostou. Felizinho. Aí ele voltou alegrinho. Ficou bom, né? Aí saiu. Olha só, gente. Tem gente que ainda tem um pouquinho dessa coisa de não pode, sou homem, não quero fazer, não posso fazer isso. Um estigma. E
e faz escondido. E tem gente... E não conta pra ninguém que não fez. conta pra ninguém. E aí a gente tem que rezar pra Nossa Senhora da Veia, porque não pode ficar um roxo na cara do ser humano. É, porque as pessoas vão perguntar e ele não pode falar o que ele fez. Mas já tem... É muito mais comum hoje em dia. Quando eu comecei, não tinha, não. Era bem menos, assim. Eu fazia, no máximo, um narizinho ali, porque homem... um nariz às vezes incomoda. Ele vai e faz ali, é uma coisa que ele até justifica. Fala, não, meu nariz era muito feio, eu vou fazer. Agora o Botox, que é um negócio que é pra ruguinha. Sim, então, aí que é mais... estética mesmo, né? Aí era mais difícil. Hoje tem muito. Entendi. Qual que é a faixa etária que você mais atende? Existe uma frequência de idade aí, vamos colocar? Tem muita gente que... Eu não tenho uma faixa, assim, 100%. Predominante, mas tem muita gente que aparece para Botox preventivo hoje. Como eu falo muito de Botox, o clube do Botox que eu criei, é um negócio muito eu vi assim. lá, legal. As pessoas querem muito saber, então tem muito. Mas tem mulheres jovens, homens jovens, que querem evitar qualquer tipo Então, de com 25, ruguinha. 30 anos já estão te procurando. Eu já tive paciente de 16. Mentira. Por isso que eu tô falando. Adolescente ainda? Porque tinha ruga e tava vincando. A pele clara, ela é uma pele que vinca muito facilmente. Então, com 16 anos, você tem muita força de contração, seu músculo é muito forte, ele vai vincar a sua pele. Se Puxa com vida. 16 você já tá com a pele vincada e não fizer nada, com 30 você tá parecendo que tem 40. Então, Entendi. é legal. E assim, tem idade? Não tem idade pra começar, nem pra parar. Você viu que tem uma coisa que tá te incomodando? Resolve isso. Sim. E aí tem manutenções? Como que funciona? A pessoa vai e não vai só uma vez. Vai retocando. Como Sim. que é? Eu geralmente faço protocolos anuais. Tudo que a pessoa for fazer durante aquele ano já está dentro do protocolo dela, criado para ela, numa consulta E de ela já tá planejamento, ciente de ela já está tudo, ciente de tudo. E aí tem, porque cada procedimento tem uma durabilidade. Então, por exemplo, o preenchimento ele dura em torno de 8 meses a 1 ano e meio, dependendo da reticulação, porque ácido hialurônico tem várias. Um é mais gordinho, um é mais fluido. Então, depende de qual. Tem alguns que duram até 24 meses, mas aí a gente organiza ali. Sim, claro. E tem procedimento que dura 3 meses. Então, tem que refazer. E aí já tá tudo ali. O clube foi criado dessa forma. Tem um jeito certo de fazer Botox. Tem um jeito que faz o Botox durar mais. Porque é uma das grandes objeções das pessoas. Esse negócio é muito caro, dura 2 meses e meio. Se fizer do jeito errado. Tem um jeito de fazer o negócio durar um pouquinho mais. Então, eu já criei um protocolo para você fazer da forma correta, para que ele dure o tempo ok e que vale a pena você fazer. Sim. Gente, se eu ficar sem Botox, eu fico... Olha, não fico feliz. Eu não sou uma pessoa feliz sem Botox. Eu não consigo ficar enrugada. Muito bom. Aqui, deixa eu te falar. Vamos comentar de famosos. É sempre notícia. Não sei quem, fulano fez a harmonização, não ficou legal. Ciclano não fez, ficou mais ou menos tal. Na sua opinião, um exemplo para ficar claro para as pessoas. Uma harmonização de famoso que você acha que ficou top. E se você quiser, uma que você acha que não ficou muito top. Na verdade, dá pra gente falar, por exemplo, de alguém que viralizou justamente porque tirou. A Flávia Pavanelli foi uma que tirou toda a boca dela. A GK tirou a boca, tirou o preenchimento aqui do malar, né? Que a gente fala top model look, da maçã do rosto. Sim. Tirou da mandíbula. Ela retirou justamente para refazer, porque não estava natural. Mas uma que eu acho que sempre ficou bonita depois que ela ficou bonita foi a Boca Rosa. Ela se manteve muito bonita. Ela já fez nariz, ela já fez boca, ela já fez um monte de coisa. E ela continua bonita. Então, assim, o que é a beleza da harmonização? Existe várias vertentes. Dá para você rejuvenescer, dá para você embelezar, dá para você emagrecer, que são os esvaziadores de gordura, como a lipoaspiração. Mesmo? A lipoaspiração, os injetáveis que degradam a gordura, eles servem para isso. Dá para você emagrecer com harmonização também. Mas o ideal é você fazer isso de forma natural. Que as pessoas olhem para você e falem, nossa, legal, gostei, você tá muito bonita. O que você fez? Ninguém vai saber. Eles não precisam saber. Eles vão olhar e vão achar que você tá diferente pra melhor. Mas ninguém vai saber que você fez a boca. Ninguém vai saber que você fez um preenchimento. Que você fez fio. A não ser que você queira contar ou que esteja muito próximo do procedimento. Porque o pós-operatório ali, ele é diferente. Fica um pouco marcado, né? Fica inchado, fica roxo. Pode ficar. Tudo pode acontecer. A gente não é matemática. Nosso corpinho cheio de negócios diferentes. Então,
É por isso. Uma que foi muito comentada e até viralizou foi do cantor Marrone. Você ficou sabendo? Você deu uma olhada? É porque o Marrone já era mais gordinho, né? Aí fizeram muita coisa. Eu explico que a pele é como se a gente pensasse, quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele ela tem um negócio que chama elasticidade. Pensa Sim. num elástico de cabelo. Quando ele é novinho, ele vai e volta, vai e volta, Sim. vai e volta. Quando ele vai ficando esgarçadinho, quando ele vai ficando mais velhinho, ele não volta mais para a posição. realmente. Ele fica assim, esticado. Então tem muita pele. Como é que você pode melhorar essa flacidez de pele? Ou você enche o elástico, Ele preenche, né? isso. Ou você diminui o elástico e faz ele ficar jovem de novo. Como é que a gente faz isso? Com o estímulo de colágeno. Ou a gente preenche. Qual é o ideal? Fazer os dois. Para você diminuir um pouquinho o elástico e aumentar um pouquinho o que está estruturando o elástico. Então, Olha só. é. Nossa, aí- perfeita a explicação. Ficou aí bem eu- nítido. Deu pra... Você imaginou, Sim. né? Enquanto você falava, eu fui viajando no elástico aqui. Muito legal. E aí o do Marrone foi só encher o elástico. Por isso, que às vezes não fica tão natural. Por isso que o Eduardo Costa, por exemplo, Sim. é um cara que ficou cheio, rosto inflado. Aquele rosto mais inflado, ele tira a naturalidade do preenchimento. A menos que a pessoa precise disso. Aí não tem queixo. Jogar o queixo sim. pra frente tem que Aí encher. tinha que encher, Aí claro. tem que encher. Mas o rejuvenescimento natural, esse de encher a pele, não é muito legal. Sim, uma que o pessoal comenta que é muito bem feita e não, quem assiste não é só porque eu gosto dele, mas eu acredito que a do Silvio Santos com mais de 90 anos sempre é muito bem feita, né? A harmonização dele, ele sempre retoca. Ele já tinha um rostinho mais larguinho. Quando ele era jovem, ele tinha estruturas mais preenchidinhas. Por mais que não fosse gordinho, ele tinha o desenho, né? Ah, entendi. A estrutura dele. Isso. Ele facial. sempre foi um rostinho mais inflado. Então, por mais que ele tenha... Eu acredito que ele não faça só preenchimento. Porque a Já harmonização deve ter feito não é... plástica, sim. Ele mesmo já falou. Então, assim, um pouquinho tira, um pouquinho... Uma outra coisa que se pode fazer é cortar o elástico e juntar de novo. Ele fica menor. Só que... Isso não é dolorido, não? É a plástica, né? Ah, A tá, plástica sim. é doloridinha. Mas, assim, você puxa... Ele continua sem elasticidade. Ele vai ser aquele elástico mais velhinho, que tá esticado, mas que tá menor. Então, Entendi. ele não tá jovem. Ele só tá menor. Quando enche, fica nítido que encheu. Entendi. A plástica, ela também tem que ser muito bem indicada. Quando você faz um procedimento estético para esticar, você precisa encher nos lugares Sim, senão vai necessários. ficar Senão vai ficar estranho. só esticado. Uhum. Não fica legal. Por isso que a naturalidade é tão batida hoje em dia, E tão tão falada. procurada, né? E tão procurada, exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Academia Gracie Barra Varginha é a franquia da maior escola de jiu-jitsu do mundo. Aulas para homens e mulheres, crianças a partir de 3 anos, jovens e adultos. Jiu-jitsu de excelência para todos. Na Rua Bela Vista, 148, na Vila Paiva. O telefone de contato é o 35 3606 4406. Siga no Instagram, @Gracie_Varginha e fique por dentro das novidades. Serralheria Monteço, grades, portões, janelas, móveis para lojas, coberturas, consertos e soldas em geral. Serviços com excelência e qualidade. Orçamento sem compromisso, na Avenida Dr. Mário Frota, 620, ao lado do posto Pedra Negra. Entre em contato pelos telefones 35 3222 2578 ou pelo WhatsApp 359 8859 2579. Você acredita que uma pessoa com botox, com harmonização e todos esses preenchimentos que você falou, se ela fizer sempre, quando ela chegar numa idade mais avançada, ela não vai precisar de plástica? Esse não precisar é muito pesado, né? Mas enfim, nos traduza de uma forma que quem está assistindo possa entender. A plástica vai ficar mais natural se ela precisar fazer. É como se ela evitasse o máximo possível que fosse necessário para que ela talvez não precise. Mas É isso só de ano. Aham. Isso. Mas assim, tem muito biotipo diferente. Tem paciente que é mais moreno, a pele tem uma qualidade melhor porque tem mais melanina e tem mais Facilita. proteção. Aham. Eu sou uma pessoa muito branca. Se eu ficar sem botox, eu fico toda marcada, vincada. Então, a minha pele tem uma flacidez que já é dela, genética. Entendi. Eu preciso tratar. Mas quer dizer que eu nunca vá fazer algum procedimento que para tirar um pedaço? Sim. Não, talvez eu precise também, mesmo fazendo coisa a vida inteira. A gente tenta evitar. É para chegar, envelhecer sempre jovem, mas o mais
o mais longe possível de precisar de procedimentos muito invasivos. Sim, e como a gente quer passar uma mensagem de consciência também para as pessoas, eu queria que você desse, né, se existe algum caso que não pode ser feito Botox, que não é recomendado algum desses procedimentos, se existe aí um fator limitante, alguma predisposição para o não, que é interessante as pessoas saberem disso também, né? Quando tem alguma doença autoimune, é legal a gente fazer algum teste, pedir autorização médica. Grávida, a gente nem olha de longe, porque qualquer coisa que Sim, fizer na grávida é claro. culpa nossa. Tem alguns procedimentos, não, tem alguns pacientes que a gente realmente tem que pedir autorização. E alguns Claro. procedimentos que são mais invasivos, que a gente precisa de autorização médica por algum tipo de problema de saúde. Então, a pessoa Sim. tem um marca-passo, tem um problema de coração, um problema de Entendi. coagulação. Aí você vai fazer uma cirurgia, ela pode ter uma hemorragia. Então, a gente precisa estudar tudo isso. Mas para Botox, no máximo dos máximos, uma doença autoimune ali que a gente faz um teste. Botox, assim, você pariu, a criança passa na clínica. Não tem problema. Tudo certo. Entendi. Agora, de uma maneira assim, acessível, queria que você passasse 3 dicas para quem está pensando e ainda tá meio assim, tal. O que você acha? Me segue Você no como Instagram. profissional, boa, excelente. Vou deixar o link do seu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Dicas. Conheça a pessoa que vai fazer o procedimento para você. Veja a linha de raciocínio que ela segue, se ela é realmente alguém que trabalha com procedimentos de forma natural, se os resultados que ela entrega, que ela te mostra, que ela faz, são o que você está buscando, se é o que você quer, né? Entenda um pouco mais dos procedimentos e não saia fazendo qualquer coisa, né? Entenda o que você está fazendo, entenda o planejamento que foi feito para você, estude aquilo que você vai fazer e escolha o que for melhor, o que realmente vai atender o que você quer, não o que a outra pessoa está inventando para sua cara, porque não tem necessidade nenhuma de Sim, claro. achar um problema na sua vida porque alguém te falou que tem, né? Gostei da sinceridade, isso é muito bom. E aqui, se a gente for avaliar a população brasileira e essas perspectivas aí para os próximos 10, 15, 20 anos, o que você coloca? Como que você enxerga a sua opinião como profissional? Os brasileiros vão aderir cada vez mais a procedimentos estéticos? Você acha que, claro, pessoas que rejeitam sempre vão ter, mas qual panorama você faz aí profissionalmente para os próximos anos, da tendência desse mercado que você atua? Eu não só acho, como eu espero que as pessoas passem a ter um pouquinho mais de consciência em relação ao que elas vão fazer. Então, assim, eu acho que cada vez mais nós vamos evoluir tecnologicamente em produtos, em técnicas mesmo de injeção e aplicação, mas eu espero que as pessoas entendam o que elas estão fazendo, porque é muito fácil acontecer uma coisa errada. Eu trabalho, de verdade, gente, eu trabalho cada um dos pacientes como se eles fossem o primeiro. Todo mundo é diferente. Claro. Cada pessoa vai ter uma variação anatômica, vai ter um negócio ali. Se você descuida porque você acha que sabe, pode acontecer muita coisa errada. E pode acontecer com qualquer um. A gente não é matemática. Cada um tem uma veia num lugar. Então, eu espero que, sim, nós evoluamos muito, que isso seja algo que fique mais claro e mais acessível, porque eu acho que quanto mais informação, mais pacientes vão procurar, mais gente vai entender o motivo de tudo isso. Então, assim, tem um motivo para fazer toxina, que é o Botox, tem um motivo para fazer preenchimento. Não é só autoestima, não é só você chegar numa entrevista de emprego e estar confiante, não é só você estar feliz quando você olha no espelho, você olhar gatilhos, né? Sim, tem muitos motivos para isso acontecer. E quando você entende o que isso faz na sua vida, que isso realmente vale a pena, eu acho que sim, tende a crescer muito e muito mais. Eu só espero que as pessoas tenham consciência de o que elas estão fazendo e com quem elas estão fazendo. Sim. Eu acho que as redes sociais facilitam bem isso, né? Você consegue ver o trabalho da pessoa. Deixa bem acessível para todo mundo, né? Sim. E é isso que você tem feito muito nas suas redes sociais, hein? Eu trabalho bem no Instagram. Tem que ser, né? Com certeza. E aqui, como você se enxerga daqui 10, 15 anos? Planos para o futuro, sonhos, aqueles que você pode compartilhar? Claro, né? Onde você quer chegar? Eu quero estar trabalhando
Pode ser numa ilha, né? Ó, que legal. Brincadeira. É bom demais, com Mas certeza. eu gosto muito do que eu faço. Eu só quero ir um pouquinho mais pro lado da empresária. Eu Sim. prefiro esse lado, eu gosto muito disso. Então, talvez com mais clínicas, gerindo Sim, outros... como gestora mesmo, sim. né? Ainda vou atender um pouquinho, mas menos. É o que eu... Não o que eu espero, mas é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Eu ir mais para esse lado. Estar mais no lado da empresária. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você é empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo. Cerimoniais sob medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Siga no Instagram, @jobsdopsolati, confira o portfólio e as parcerias são no direct. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. O telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Tem alguma história, antes da gente ir para o nosso quadro final, que é o top 10, tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado, ou mais alguma história de algum cliente, de alguém que a vida foi transformada, né, por um trabalho ali que você fez na clínica, não sei, alguma coisa que não entrou nessa conversa e que você falou, Matheus, isso não podia faltar. Na verdade, assim, eu acho que cada um dos pacientes, eles contam as histórias pra gente, né? Bastante. Eu, graças a Deus, tenho muita história boa pra contar. Que bom. De paciente que foi fazer sessão de fotos depois que fez os A procedimentos. autoestima lá em cima. Porque a autoestima tava lá em cima. De gente que conseguiu um emprego melhor, que conseguiu a promoção que queria. Olha. Eu falei essa história do emprego porque tem paciente que fala, cara, eu depois que eu fiz isso, depois que eu realmente me senti diferente com isso, eu tive coragem de falar com a pessoa. Uma força, né, lá de Sim. dentro. Aí, que saíram de relacionamentos tóxicos porque se sentiram bem e pararam de ser dependentes. Tem Que história, legal, hein? tem um monte. História tem bacana. muita. Graças a Deus. E isso aí deixa a gente muito feliz como profissional de ter dado uma parcela de contribuição, né? Sim, é bem legal. Teve uma última paciente que a gente atendeu que ela levou uma foto pra gente e falou: olha, eu quero ficar desse jeito. Eu era assim quando eu tinha 20 anos e tal. E aí ela teve um problema com a mãe dela e teve que ficar muito tempo cuidando da mãe dentro de casa. Então ela se perdeu dela mesma. Ela nem saía de casa, ela tinha que ficar, né, muito lá. E aí a gente fez os procedimentos, ela voltou, ela se olhou, ela chorou, ela ficou super feliz, que ela falou: cara, era isso que eu queria. Eu não esperava 20, eu esperava 10 e veio 20. Eu tô muito feliz, eu era assim, eu tô assim de novo. E graças a Deus isso é recorrente. Eu entrego muito isso, eu fico muito, muito feliz. Eu tenho muito orgulho de falar que é isso que a gente faz. Eu não tô ali pra aplicar botox nas pessoas. Eu quero ver de verdade elas olhando ali falando: cara, é muito legal, não tem ruga aqui, olha que incrível. Eu tirei foto esse final de semana no aniversário do meu filho. Super de bem. perfil. Eu não tirava foto de perfil. Eu não sei o quê. Eles contam realmente as histórias, então é muito legal. História pra contar tem um monte. Que legal. Você acha então que essa é a sua missão de vida? Espero que sim. Espero que seja. Levar algo bom pro dia da pessoa. Ela acordou, olhou no espelho e ficou feliz. Se ela lembrar de mim, tá ótimo. Sucesso, coisa boa. Vamos pro top 10? Eu tô com medo, mas vamos. São 10 preferências pessoais suas. É tranquilo, é de boa. Top 10 com a doutora Marina Mendes. Olha lá, 10 preferências pessoais suas, hein? A primeira, como que é o seu dia a dia no WhatsApp? Tudo respondido ou muitas mensagens para responder? Não respondo ninguém, gente, desculpa. Eu não respondo, eu realmente não respondo ninguém. É o essencial, assim, muito em cima. Entendi. Não, tá ótimo. É essa sinceridade que a gente precisa. Você já ouviu falar da agência To Talk? Acho que não. Então, a agência To Talk, ela faz automatização de WhatsApp. Então, ela é uma agência aqui de Varginha que faz marketing conversacional e já chegou a todos os estados brasileiros. Já pensou, doutora Marina? Uma empresa que tem o seu canal de atendimento ali no WhatsApp e ela se dá ao luxo
né, do jeito que está a concorrência hoje, de não responder uma mensagem de WhatsApp, ou uma empresa que tem vários números de WhatsApp e acaba confundindo aí o cliente ou o consumidor, ou que não consegue fazer essa gestão dessas conversas. Não dá para correr esse risco hoje em dia, né? Então a dica aqui do nosso podcast para você, empresário, empreendedor, que está assistindo o nosso bate-papo é: coloque todos os seus canais de atendimento com a agência True Talk, e você pode ter mais tempo para pensar em outras coisas. Então, para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho, é só entrar em contato pelo telefone 359-9927-1522 ou pelo Instagram, @agência True Talk. Tá dado o nosso recado. Agora a nossa segunda pergunta aqui do podcast Top 10. O que você queria ser quando criança? Médica. É mesmo? Falei muito isso. Médica, e depois que eu saí dessa parte da saúde, eu fui para empresária. Depois que eu fui do empresária, que eu saí da administração, que eu achava que eu ia fazer administração, que eu fiz todos Sim. aqueles vestibulares, nunca mais eu quis outra Tocou coisa nesse que assunto. não... nunca mais eu quis outra coisa que não odontologia. Legal. Você tem algum filme, alguma série favorita que você acha que pode ficar aí de indicação para quem tá assistindo? Nossa, eu sou a pessoa que mais assiste televisão no mundo. Eu tenho todas. Eu amo Disney. Eu assisto todas da Que Disney. legal. Eu amo Hannah Montana. Que chique. Não, que bacana. Eu assisto todas as séries em looping eterno. Então, eu assisto... Já assisti muito How I Met Your Mother. Eu sei as falas, tá? De How I Met Your Mother. Eu sei as falas de Friends. Friends eu adoro também. Eu acho incrível. Eu amava. É que agora é mais difícil de achar, né? Mas Friends, eu assisto Bridgerton em looping eterno. Todas as minhas séries, assim, são meio romance, meio comédia. meio comédia. Por aí. Que legal. Uma viagem inesquecível. Um lugar que você foi que mais te marcou? Que eu fui, que mais me marcou, assim, na verdade, foi pela experiência, não o lugar. Nem Sim. lembro como é que era lá, mas foi pra Maceió, porque foi uma viagem de amigas. Que legal. Uma Então viagem traz as suas de- recordações, né? É uma viagem de amigas solteiras. Que legal. Deve ter sido incrível, com certeza. Foi legal. Qual que é o seu prato favorito? Eu sou gorda, né, gente? Gordo gosta de tudo. Qualquer coisa. Eu gosto de carne. Gosto de massa. Eu vou falar muita coisa aqui que eu gosto. Eu gosto Não, de tudo. relaxa, tá tudo certo. Eu gosto de tudo. Qualquer coisa. Que bom, que coisa boa. Você tem algum talento escondido? Alguma coisa que você faz, que você acredita que você tem habilidade, mas que pouca gente sabe que você faz? Eu vou falar uma coisa, agora todo mundo vai achar que eu sou metida, mas não é. Eu sempre fui de atividades manuais. Eu fazia tudo quando eu era criança. Eu fazia aula de pintura, eu que fazia legal. colar. Antes, na faculdade, eu vendia colar. Nunca precisei de dinheiro. Meu avô me dava tudo, mas eu vendia colar. Era por prazer Eu queria. de fazer. Eu Aham. vendia colar, eu pintava, eu fazia coisinha manual, assim. Eu Essas sempre coisas fui manuais. dessas coisas. Entendi. Que Eu gosto. legal, bacana. Um livro de cabeceira, assim, que fica de indicação que você recomenda? Olha, não sei se eu posso recomendar, é É forte. pesado, né? Recomendar é complicado. Mas enfim, um que você gostou então, sua preferência? Tem vários. Um que eu gosto, que eu lembro agora, que eu posso recomendar, é um da Natália Arcuri. Que na época... Sobre finanças. Sim, Aham. sobre finanças. Acho que é Me Poupe que ele chama. Tem Legal. vários. Eu já li N, do Thiago Nigro. Esses de O Poder do Hábito, eu já li todos. Você tem alguma personalidade que você admira, algum famoso que seja referência pra você? Que você goste do trabalho? Eu tenho vários. Eu adoro pessoas realmente inspiradoras. E eu gosto e não gosto. Porque eu falo, gente, eu sou uma ameba, né? O Jota tá lá acordando 5 horas da manhã, já correu uma maratona, fez um triado. Eu nem abri o olho. Mas eu gosto muito dessas pessoas. Sim, que motivam, que inspiram. Sim, eu adoro o Bruno Perini, eu adoro o Thiago Nigro, eu adoro acompanhar pessoas que são realmente inspiradoras. Mas tem esse ladinho, né? A gente tem que saber Não, medir. sim, Hoje em dia a gente claro. tem que saber medir. muita Tudo é coisa. equilíbrio, é tudo. Sim. Com certeza. Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google? Nossa, gente, cadê meu telefone? Não sei que eu precisei. O endereço daqui. É mesmo? Então, show! Localização da Serafim Adega e Café. Isso aí. E agora, para a gente concluir o nosso bate-papo, eu queria que você falasse uma frase, ou um pensamento, ou uma filosofia de vida, algo que servisse aí como mensagem final mesmo do nosso episódio, que possa inspirar, assim como você admira essas pessoas que inspiram,
qual contribuição você pode deixar aí para quem está assistindo? Nossa, a única coisa que vem na minha cabeça que eu acho que resume muito tudo é seja foda, no que quer que você seja, o que quer que você escolha fazer, o que quer que você resolva acordar amanhã para fazer, faça direitinho, fale bonitinho, faz com amor, faz com carinho como se fosse para sua mãe, faz da melhor forma que você puder, entrega o seu melhor. Eu perdi as contas de quantas vezes, hoje inclusive eu não estava passando bem, eu desmarquei paciente, porque eu prefiro atendê-los com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação e fazer tudo o que eu puder para aqueles pacientes num outro dia do que atendê-los mais ou menos. Claro. Eu não sou assim. Eu prefiro ser foda. Uma excelente motivação aí para todos nós. Doutora Marina, eu só tenho a te agradecer pela oportunidade. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais dos seus trabalhos, da sua história, da sua espontaneidade. Isso chama muita atenção, né? Que a gente vê a pessoa por trás do profissional. E essa é a intenção do nosso podcast aqui. Levar uma mensagem positiva para as pessoas e elas conhecerem que todo mundo passa por perrengue, todo mundo tem uma vida normal, mas que com persistência consegue chegar lá. Te desejo muito mais sucesso que você já tem, tá? Amém, para nós dois. Amém, com certeza. E agora a gente vai convidar o Gabriel, que vem aqui oferecer uma surpresa para você da Serafim Adeg Café. Olha, vai sair aí presenteada. Experiência, você vai levar para casa também, decidir em casa, Felipe, que tem um especial, para você tomar junto com o seu. Que delícia! Amado. Eu amei. Aê! Coisa boa! Obrigada, eu amei. Muito bom. Sucesso, é isso aí. Então, se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar aquela forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.